Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage e claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, onde você terá muitas aulas, muitos vídeos de processo civil. Nossa aula de hoje, embargos à execução. Pois bem, colegas, se eu estou tratando de embargos à execução, é porque o documento que instruiu a ação de execução trata-se de um título executivo extrajudicial. Então eu já passei pela distribuição da minha ação de execução e eu hoje penso como advogado do devedor, do executado, aquele que vai protocolar a defesa do executado. Então a primeira questão, o artigo 914 do Código de Processo Civil, ele já indica a necessidade de distribuição por dependência dos embargos à execução. Logicamente que dentro da defesa que eu vou lançar nessa minha peça processual, eu vou ter que me atentar a algumas questões que estão no próprio Código, lá no artigo 917. Eu posso discutir o título executivo, eu posso discutir um excesso de penhora, um excesso de execução, não é a inviabilidade do procedimento de execução, uma situação de retenção, de benfeitorias, enfim. São várias as teses que eu posso elencar em defesa do executado devedor. Agora que fique muito claro, eu preciso observar o prazo, que é algo básico, é algo primário. E esse prazo para que eu possa protocolar os meus embargos à execução, ele é de 15 dias. Lembrando, claro, vocês já sabem, 15 dias úteis. Mas, Ederaldo, eu vou contar esse meu prazo da onde? A partir de quando? Esse é um problema. Então vamos lá. No processo de execução, após a citação do executado, o meu prazo para protocolar os embargos, eu vou contar 15 dias úteis da juntada do mandado. Tudo bem? Então não há que se falar em esperar penhora ou uma outra situação para que eu possa protocolar os meus embargos à execução. 15 dias úteis da juntada do mandado. Mas eu tenho uma outra questão que eu quero abordar com vocês. Caso essa citação tenha sido feita através de uma carta precatória, veio uma precatória de uma outra comarca aqui para o nosso cliente. Eu vou ter que observar e verificar se o juízo deprecado enviou algum comunicado ao deprecante comunicando que a citação foi feita. Vai enviar imediatamente, diz a lei, um comunicado informando que, olha, a citação foi concretizada. E nesse caso, sendo juntado esse documento lá no juízo deprecante, o prazo para os embargos já começa a contar. Então, olha só, não há que se falar em momento algum de se aguardar o retorno da precatória, não é? E daí sim o início da contagem desse prazo. Muito pelo contrário. Se você vai fazer embargos à execução de uma citação que veio por precatória, observe lá no deprecante se saiu algum comunicado informando que a citação já fora concretizada. Bom, se eu estou pensando em embargar, o interessante, o bom mesmo, é que eu consiga, como advogado do executado devedor, suspender o andamento da execução. Porque, como eu disse, os embargos eles serão distribuídos por dependência. Então, seriam outros autos. Aqui está a execução tramitando e aqui estão os meus embargos. Então, quando eu protocolo os meus embargos à execução, é importante que eu requeira ao magistrado, e isso com base no artigo 919, que atribua a ele o efeito suspensivo, ou seja, que suspenda o andamento da execução que trata-se dos autos principais. Poxa, maravilha, então eu vou protocolar os meus embargos, o juiz ele vai julgar os meus embargos pode ter perícia contábil, pode ter alguma situação de constatação pelo oficial, vai demorar a sair sentença nos meus embargos, ok? Só que o importante para mim é o que é? É suspender o andamento da execução. Isso é possível, porém, isso é possível desde que essa execução já tenha uma penhora realizada, concretizada, e que essa execução também já tenha uma caução ou algum depósito feito. Daí será possível. Então eu vou pensar da seguinte forma.
quando eu protocolar os meus embargos à execução no prazo de 15 dias, preliminarmente, com base no 919 do CPC, eu posso requerer ao magistrado a atribuição do efeito suspensivo, desde que tenha penhora, depósito ou caução. Ederaldo, eu comecei agora a execução, eu vou protocolar os embargos, não tem penhora, não tem caução concretizada. Então, nesse caso, a execução ela vai continuar tramitando, ok? Bom, se o assunto são embargos, se o assunto é defesa do devedor, por vezes, essa penhora só será feita lá adiante. Então, vamos lá, eu ajuizei a minha ação agora no mês, exemplo, de maio, e somente em setembro que foi feita a penhora. Isso às vezes acontece. E essa penhora que foi feita, que foi realizada pelo senhor oficial de justiça, ela possui alguma irregularidade. Mas eu já protocolei os meus embargos, eu cumpri os 15 dias. Ainda eu posso fazer algo? Com certeza. Se você, somente agora, está verificando a concretização da penhora, esse ainda é o momento de você impugnar essa penhora. Então não há que se falar em fazer embargos à penhora, não, por favor. Você vai, com base no artigo 917, parágrafo 1º, fazer uma simples petição e discutir essa penhora que foi feita, que foi concretizada, depois do seu prazo dos embargos. Então você tem os embargos à execução que você vai cumprir em 15 dias, mas se só depois, só meses depois, for concretizada essa penhora, você, sem problema algum, poderá realizar também a impugnação dessa penhora que foi feita. Colegas, mais uma questão importante, olha lá. O item primeiro inicial de penhora de bens do devedor trata-se, na verdade, de dinheiro, o valor em dinheiro. Quando você ingressa com uma ação de execução, você já faz requerimento de Bacenjude, de Renajude, de Infojude, mas vindo um Bacenjude positivo, olha só, e mesmo após esse prazo dos embargos, você também terá 5 dias para poder realizar a impugnação. Indicar para o magistrado o porquê que essa continha em dinheiro que foi bloqueada através do sistema Bacenjude, ela não poderá permanecer, ela não poderá vingar. A necessidade de se realizar o levantamento, a desconsideração desse valor que foi penhorado do executado devedor. Então vamos lá em linhas gerais. Eu tenho sim a possibilidade dos embargos à execução, eu tenho sim um prazo de 15 dias para protocolar os meus embargos à execução. Eu vou ficar muito atento para verificar se o oficial de justiça que citou ou se veio uma carta precatória. Vindo uma carta precatória, nós já conversamos, vocês bem se recordam, eu vou ter que verificar no deprecante se já foi comunicado a citação do executado no juízo deprecado. Se foi comunicado, se foi juntado, o prazo já começou a correr também. Eu posso também, perfeitamente, quando eu vou protocolar os meus embargos, requerer ao juiz a atribuição de efeito suspensivo, correto? Desde que tenha penhora. E lógico, havendo situação de efeito suspensivo, os embargos, ele será julgado, ele será processado e a ação principal, ela fica inerte, até que haja sentença nos embargos. Os embargos, colegas, eles têm sentença. Os embargos, ele terá uma decisão de mérito, ok? Os embargos poderão ser julgados procedentes, os embargos poderão ser julgados improcedentes ou parcialmente procedentes. Nos embargos à execução, haverá condenação de verba de sucumbência também, e isso é importante, ok? É importante verificar quando você ou melhor dizendo, distribuir a sua ação de execução, observar o valor dos embargos à execução que deverá ter o mesmo valor da causa, ok? Gostou do vídeo? Foi interessante? Lembre-se, curta a nossa fanpage e faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Até a próxima aula, obrigado.